Companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais um podcast dos Companheiros da Távola Quadrada. O Júlio, eu mesmo, Thierry, Douglas e Andréia. Então, hoje nós vamos tratar do assunto do trajeto do percurso da vida. Muito interessante, né? Porque a gente pensa em trajeto, né? A gente pensa em formar um caminho, né? Então, a gente imagina que aquele caminho vai ser uma linha reta, né? Bem tranquilo, né? Uma vida suave, sem curvas, sem subidas, sem descidas. Estrada de Santos. Descida. Agora é, né? Agora é com o imigrante, é com o túnel. Sem subida e descida, eu quero só Anchieta não era assim. Então, é muito legal o que vocês estão falando, porque a primeira estrada de Santos... Anchieta? Não, antes das curvas, antes da Anchieta. Não era no tempo. Não é. Hoje, não, você pode hoje fazer ela caminhando. Caminhando. Ou então o pessoal faz aquele skate, né? Não, roller. Como é que é aquele negócio de... Não me pergunte. Mas então... É descida. Você vê que as coisas estão melhorando, né? A gente vê que a gente está evoluindo, porque antes era cheio de curva, agora já é mais reto, passa por túneis, né? Então vamos ver. Eu tirei você do seu trajeto? Vamos ver como é que a gente... Mas na verdade, trajeto é o quê, cara? É o que a gente faz antes de ir percorrer. O trajeto. Antes de percorrer. Você faz um trajeto. O trajeto é o que acontece diante do que você programou. Você fez um... Não, aí é o percurso do trajeto. Você quer dizer... Acho que é isso, né, que você quer dizer. Né? Então, assim, quando eu traço um projeto, eu faço assim, eu tenho que percorrer esse percurso para chegar lá no meu destino. Então, a trajetória é meu planejamento, né, numa estrada, com curva ou sem curva. Uma descida ou uma subida. Mas daí eu falei, né, brincando com você, eu tirei seu trajeto? Não. O teu trajeto já está, né, estabelecido. Talvez eu botei uma curvinha a mais para deixar, para deixar mais. Pôs uma lombada. Uma lombada. Um radar. Mas às vezes, na velocidade que a gente está andando nele. Mas é importante a lombada que a Andréia falou, que eu possivelmente coloquei, porque às vezes a nossa vida, presta atenção, né? A gente está num grau de ansiedade, uma agitação interna que reverbera, é isso, né? Em tudo no nosso ambiente, e às vezes as coisas mais importantes da vida passam desapercebidas, né? Até a nossa própria saúde. A lombada serve para isso. Então. A lombada chega para lá, é uma atenção que a vida, um puxão de orelha que a vida às vezes nos coloca, porque a gente pode traçar 1001 trajetórias, né? Mas percorrer essa trajetória exige muito mais do que um super GPS. A gente pode até falar desse GPS, que é do nosso próprio grau de percepção de como eu estou percorrendo esse trajeto. Às vezes a gente tem que mudar também o GPS é grau de percepção de ser. Aí está bem profundo, a gente pode aí gastar um pouquinho dos minutos. Pois ela vai explicar isso. Ela vai explicar aí, vai pensando aí, né? Que essa trajetória é bem profunda. Então às vezes, a gente parar, a gente fala assim, mas eu não posso parar, porque a gente pensa que nessa passividade eu não estou ativo, né? Tem uma diferença nisso mesmo, mas se eu paro para começar a me sentir melhor, para aumentar meu grau de percepção, de sensibilidade, talvez eu ache algo de prioridade na minha vida que está necessitando um pouco mais de atenção naquele momento, ou na minha saúde, ou o grau de harmonia ou não, que está na minha família, no meu ambiente. Diga, Júlio. Mas eu achei interessante essa comparação que você fez com a lombada. Certo. Sabe? Porque a lombada realmente, para que ela serve hoje? Né? Vamos pensar assim, você vai numa rua, tem uma lombada. Redução de velocidade. A primeira coisa. Né? Aí o cara, o que ele faz? Ele diminui, porque ali é necessário.
Mas não é só isso, né? Se você deixar, eu ia Colocar continuar. a lombada em cima da lombada. O cara botou uma lombada em cima. Uma faixa de pedestre. uma nova- Antes de você reduzir a velocidade, mas por que vai reduzir a velocidade? Por causa do bem material que eu não quero verificar. Causar É isso? danos. Por causa de segurança. Segurança. A sua segurança e os dos demais. Eu nem pensei nisso ainda. Porque o objetivo é deixar aquele Aquele local seguro. trajeto. Então, não só seguro Pra para você. quem está ao redor, mas para você também. Entendi. Porque se você, imagina se dentro desse percurso você atropela qualquer coisa, né? Não estou falando especificamente de um outro ser. Qualquer coisa da sua vida você atropela. O que vai acontecer? Sua segurança foi... Você entendeu? Aí você entra... Eu até ia comentar assim, né, que a relação que eu estava enxergando é que a lombada, ela tira o seu foco, né, que você vem dentro de um padrão fixo, né, ela tira o seu foco, você diminui, você relaxa mais, porque você diminuiu essa velocidade, consegue olhar as coisas e consegue fazer uma mudança. Depende. Porque se eu estou atrasado, Você passa com tudo na lombada? eu passo com tudo na lombada e ainda vou... Não, mas você ainda não. vou... Ainda vou... Não, Mas isso ainda, não é o normal. Você ainda estraga o carro, pode causar um acidente pior, entendeu? Então, Mas eu tô por isso falando que- do O de trás pula, bate a cabeça no teto. Mas né? você só tá vendo o lado bom. Eu estou trazendo para você o lado mais difícil. Fui andar com ela lá no banco traseiro. Por exemplo, eu estou tendo se eu só ver se Pô, eu você estou tá entendendo com a vocês dois. A vida é bem dinâmica. Como o Thierry começou fazendo a trajetória, eu só fui um agente modificador de como ele vai percorrer essa trajetória. Mas pelo jeito ele vai passar com tudo. Mas talvez não. Por quê? Porque vamos pegar o exemplo. Quais são as possíveis lombadas na nossa vida que pode ocorrer? Né? Às vezes eu estou naquele dinamismo da minha vida, né? E às vezes acontece algo inesperado. Por exemplo, problema de saúde. Opa! Pegando o que ele falou, apareceu aquela lombada. Você puxa o freio de mão. Pode ser. Vamos fazer outra relação. Pode ter essa reação de puxar de uma vez. Aí tudo que é muito abrupto, né? Pode ocorrer uma disruptura. Uma ruptura. Na verdade, uma ruptura. E isso pode causar danos. Né? Então, tudo que é muito no solavanco, muito, pode. Eu posso ignorar aquele problema de saúde, posso agravar, trazendo prejuízos, não só materiais. Né? E a questão do foco, né? Que é isso que eu acho que eu peguei primeiramente, que quando tem essa lombada, quando a gente busca esse equilíbrio, essa harmonia, aumenta a minha capacidade de percepção periférica. Não só eu deixo de ter uma percepção no foco, mas eu fico mais sutil de ver algumas prioridades que ocorrem de forma mais integral, mais generalizada. Isso é ao longo das nossas experiências, quando a gente percorre muito trajetórias que traz mais conhecimento e dentro das conclusões dessas experiências, sabedoria, menos das lombadas eu vou precisar, né? Porque eu estou numa velocidade compatível com o meu grau de ter certeza da segurança, do bem-estar, de eu chegar no objetivo traçado, né? Essa é uma analogia que pode fazer essa lombada, né? Que vocês estão colocando. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu falar um pouquinho. Tudo começou com a lombada que ela colocou. Agora da lombada. O GPS, GPS é importante. Porque assim, o trajeto no percurso da vida. Então, a vida é o que nós estamos vivendo agora. Então, quando a gente é criança, qual é o primeiro trajeto que a gente traça? Olha que caneca colorida, eu vou pegar essa caneca. É o primeiro trajeto que a gente pensa, o que está ali na nossa frente. Eu pensei em comer. Facinho, né? Aí vem as necessidades. Aí eu tô com fome, qual que é o trajeto mais fácil? A gente Estourar, já passou na necessidade. Porque aí alguém vem e traz para mim o que eu preciso. E isso a gente vai aprendendo e vai percorrendo. Começa a percorrer um caminho, né?
E nesse caminho nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. E aí chega a hora dos planejamentos. Ah, tá legal, terminei meus estudos, qual a profissão que eu vou seguir? É um trajeto de vida profissional que eu estou optando. Um trajeto de vida de relacionamento, eu vou casar? Não vou casar? Vou ter filhos? Não vou ter filhos? Então, dentro do nosso processo de vida, nós temos as questões da decisão, das decisões que a gente toma, das escolhas que a gente toma. E no nosso trajeto dessa vida, a gente vai escolher ir para a esquerda, para a direita, em frente. Às vezes a gente tem que retroceder, dar um passo para trás e dar 2 para frente. Que nem eles estavam comentando das lombadas, da necessidade de você fazer uma redução de velocidade. E às vezes até chega no seu caminho tem que fazer um desvio. Porém, isso são processos que estão ali, são situações que se apresentam a nós. Agora, quantas vezes a gente quer reduzir o nosso trajeto de uma forma... o brasileiro vai entender bem, lei de Gerson, né? Através das exercícios que a gente fala. Aumentando a velocidade, cortando o caminho, pegando atalho. E o que são esses atalhos na vida? É querer tirar vantagem, é querer tirar o proveito. Né? De repente, às vezes, passar a lombada com tudo. Dane-se se tem alguém atravessando a rua, eu estou com pressa, eu quero chegar primeiro. O eu fica sempre em evidência, né? Então, quando eu falei o grau de percepção de ser do GPS, o que é um GPS? Ele é um orientador de coordenadas dessa vida. Ele é um coordenador do trajeto que você está percorrendo. Então, se a gente... Dentro da nossa capacidade de percepção, se a gente abarca além do nosso umbigo, o nosso trajeto ele vai ser muito mais fluido e muito mais amplo, porque eu vou estar abarcando todas as pessoas que estão ao meu redor até o meu nível de percepção, até onde a minha percepção abarca. Então, quanto mais eu fizer isso, quanto maior for essa percepção de vida que eu tiver, mais tranquilo vai ser o meu trajeto. Porque eu estou mais pautada em ser e estar tendo todo esse acolhimento de tudo que está ao meu redor. Aí, se eu tiver uma lombada, eu vou lembrar que tem alguém no banco de trás que não vai bater a cabeça. Não lembrar não. Aí, na semana passada, eu vou contar para vocês, eu estava dando carona para o Júlio e conversando, me distraí e esqueci que tinha gente atrás, porque normalmente só tem gente na frente. Aí eu reduzi só o suficiente para o da frente passar tranquilo, o de trás fez aquele... tranco. Aí ele, o Júlio, como sempre, né, chamou a atenção reclamando. Óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse trajeto de vida, quanto mais a gente aprimorar nossas percepções, mais calibrado vai estar o nosso GPS. Então, deixa eu só aproveitar uma coisinha. O ideal... Então, deixa eu aproveitar uma coisinha. Guarde seu ideal. Vou guardar, essa aqui eu não posso perder. Porque se a gente faz um trajeto, que você falou, certinho, a hora que eu chego na lombada, eu vou parar. Eu não vou danificar as pessoas que vão atrás, entendeu? Eu vou, no meu trajeto, já estabelecido, que eu vou chegar ali, vou parar, e a pessoa de trás vai se sentir bem melhor. Sim. Agora você pode. Então, dentro do que você estava colocando, você falou de alguns abusos, né? E muitas vezes esses abusos eles levam a grandes problemas. E esses, presta atenção, se a gente puder falar assim, né, que podem ser acidentes, podem ser perdas, né, eles servem justamente para a gente parar, né, e olhar o que realmente queremos da vida. Né, porque você está ali naquele corre e puf, dá uma coisa que realmente bloqueia, né, para que você pare mesmo e fale, se você manter esse movimento caótico dentro de você, ou você vai poder causar alguma coisa muito mais grave, né, para alguém ou para outros, ou até para você mesmo. Então, nessa hora dá para recalcular o trajeto? Sim. Já passou. Esse daí não. Esse não, porque você já abusou, você já foi além do limite. Sim. Você vai poder sim reprogramar
todo o seu sistema de vida para que você realmente tenha o melhor para você. É uma reprogramação que você tem que fazer. Você só consegue fazer essa reprogramação do presente para o futuro. Sim, do presente que já passou. O que já passou. Não, você nem já... pedindo desculpa. Olha, no problema da desculpa... Porque ela me pediu desculpa porque eu bati a cabeça no teto. Sim, mas é assim. Já foi. Entendeu? Ela pode pedir desculpa. Sim. Mas não vai... mudar a dor na minha cabeça. Não vai eliminar o que ocorreu. Entendi. Né? O que ocorreu... Eu não entendi direitinho. Então, mas aí o que muda? Né? O que muda? Dentro de um processo de atenção, não vai existir uma próxima vez. Porque você aprende com o primeiro erro cometido. Perfeito. Eu queria comentar e você não deixou. Não era? Não. Não? Deixa. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você excede, né, o seu próprio limite, que é o tal do presta atenção, porque alguma coisa ruim acontece, você vai, da próxima vez que pensar em tomar a mesma atitude que deu errado, você vai ter que pensar várias vezes e falar, bom, se eu fizer isso, eu sei que pode acontecer de novo aquela situação. Você ampliou sua percepção dentro de uma situação conhecida. Exato. Né? E aí, vamos pensar assim, ó, um caminho que é comum, um objetivo de vida que é comum a todos nós, é essa busca pela felicidade. Né? É um caminho comum. Agora, o que faz um trajeto ele ter uma infraestrutura que seja segura, que seja confortável e que seja tranquila? É quando ela é baseada nas virtudes, nas verdades, nas coisas boas. Porque se a gente pautar essa nossa estrada, pautar esse caminho com uma infraestrutura do bem, do bom e do belo, a gente vai estar fazendo uma estrada que é segura para todo mundo que quiser percorrer essa estrada. Quem está na nossa frente, quem está atrás de nós, quem está ao nosso lado, vai ser segura para todos, né? Por que eu digo que é segura para todos? Fala, mas a trajetória da minha vida é da minha vida. Sim, mas nós não vivemos numa ilha, a gente não vive sozinho, né? A gente tem toda uma convivência, que é o que traz a riqueza da vida, né? Então, assim, as oportunidades que a gente tem é a cada momento de ter uma simplicidade, uma flexibilidade nesse meu trajeto, de realmente ter um planejamento, buscar o melhor recurso que eu vou usar para chegar naquele objetivo, né? E aí, com esse planejamento, eu vou ter o tempo necessário para eu não ter essas caóticas, essas energias caóticas, ter uma vida um pouco mais equilibrada. E essa verdade, cada um vai descobrir dentro de si mesmo. E ela é crescente, ela é numa progressão crescente. Ela não é uma coisa estática, né? Ela tem mudanças no meio do percurso, porque é a vida ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática, não é uma coisa estagnada. Inclusive, para você fazer um trajeto, ele vai depender do percurso, né, que você vai ter na hora. Que aí, às vezes, você precisa mudar mesmo. Para traçar um trajeto, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou, porque o GPS é um localizador geográfico, né? Então, para traçar tem que saber de onde eu estou e para onde eu quero chegar. E para que isso seja possível, existe, acho que, N trajetórias, recursos, oportunidades para chegar no objetivo, né? Mas a gente já ouviu muito dizer, né? O importante não é chegar lá no objetivo, mas como eu cheguei no objetivo, né? Quais foram as leis que eu vivi, como eu vivi para chegar até lá. Começamos a falar de atos inseguros. Porque até a trajetória, que é a ideia do nosso podcast, a trajetória da vida. É você aprender para chegar num denominador comum. É trajetória no percurso da vida. Então, assim, a gente vive no percurso. A gente acorda, trabalha, dorme. Acorda. Então, são ciclos. Porque... Desculpa. Porque o que eu enxergo é assim, essa vida não é uma vida comum, né? Eu acho que vai traçar uma trajetória para chegar numa vida
plena, numa vida definitiva. É esse o caminho que a gente vai buscar. Sim. Ok. Né? Nós estamos dizendo, acho que é a mesma coisa, porque é o seguinte, eu posso ter uma trajetória que a André falou, se eu vou casar, eu posso ter que escolher, eu acho que isso também é importante. Qual é a faculdade que eu vou fazer, tal, a profissão, filhos, até trajeto mesmo, por exemplo, de carro, até meu trabalho, até um passeio. Então isso são escolhas que a vida me coloca, mas a forma que eu vou percorrer, a forma que eu vou viver a minha vida, traz sempre a minha decisão. Traz sempre elementos importantes para buscar, além da segurança, uma qualidade que vai traçar como que eu vou percorrer esses trajetos. Porque é o seguinte, existe profissões, existe um bom advogado, existe um mau advogado, um bom médico, um mau médico. Existe um bom filho e um mau filho. Quando eu falo bem e mal, são em termos de capacidade, que nem falou, né? A ideia é buscar sempre uma vida mais plena, com mais felicidade, com mais harmonia, né? Então, independente do trajeto que eu queira traçar para a minha vida, a forma de eu fazer ele, eu vejo que é o mais importante. Né? Buscando essa harmonia, buscando tudo que eu vou colocar de atenção, de emprego, dessas virtudes, dessa generosidade, dessa atenção, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom profissional. Então, e de forma segura, né? Dentro da minha capacidade, dentro da minha capacidade de escolha também, que acho que você quer falar, né? Então, existem várias trajetórias. A forma que eu vou percorrer com segurança, ou me desenvolvimento, e trazendo meu desenvolvimento integral, segundo as minhas capacidades, é uma questão do dia a dia mesmo, né? De como eu vou utilizar esses recursos, né? O que você está colocando, né? Se a gente puder pensar assim, ó, você primeiro tem que se determinar. Então, eu determino que eu estou aqui e que eu quero alcançar ali. Esse é o trajeto. Está fazendo um trajeto, tá? Dentro disso daqui, que você vai colocar priorizações a cada dia também. Então, o que é importante eu fazer hoje? Para eu continuar nesse trajeto que eu coloquei no meu objetivo, que eu me determinei a fazer. Né? Então, e dentro dessa priorização, você vai decidir como você vai agir para que essa priorização aconteça, para que você dê mais um passo nesse movimento. Eu estava pensando, a gente pode comparar a construção de uma casa. Primeiro você determina o tipo de casa que você quer. Quantos quartos, você determina aquilo ali. Né? A partir dali, a cada dia, você vai ter que ter algum elemento acontecendo para que aquela casa se materialize. Então você vai trazer os materiais conforme a necessidade. Então a priorização hoje, o que é? Primeiro eu preciso preparar para fazer baldrame, alicerce, baldrame, tudo. Então, todas essas priorizações elas têm que acontecer. E você vai ter, dentro desses percursos, as intempéries. O dia que chove, o dia que não chove, o dia que precisa de chuva, o dia que não precisa, material. O material que chegou, o pedreiro que veio. O pedreiro fala assim, acabou ontem. Entendeu? Então, só que para que você acompanhe com qualidade tudo isso, você tem que estar junto, né, de você. Porque você não pode pensar, eu determinei, priorizei, agora deixa fluir. Não, você tem que estar ali te acompanhando para que aquilo aconteça. Né, que nem o Júlio falou. Antes do pedreiro falar que terminou ontem, se você esteve na obra hoje e viu que só tem mais 2 sacos de cimento e o cara para fazer aquilo que ele precisa... Eu nem falei que era cimento. Não, mas eu estou te falando. Que o que precisa para amanhã são mais 8, você já vai fazer o necessário antes que ele amanhã chegue e fala que não tem, para ele poder ter uma tranquilidade e ficar interessante. Você tem que ser com você mesmo, as conversas internas. Eu estou comparando com a casa, mas a conversa interna é a mesma coisa. Que você sabe que você priorizou para hoje andar 10 quilômetros, por exemplo. Mas você já acorda com aquela falta de determinação, porque você dormiu mal, ou comeu muito, sei lá o que você fez. E se tiver choquinho?
E se estiver chovendo, e será o quê? E se. Né? Então essas conversas internas, né, elas precisam ser processadas de forma que você não saia do que você determinou e continue na priorização. É aí que eu falo da importância da flexibilidade. Porque daí, qualquer intempérie, qualquer coisa que vier de situação diferente, você vai adaptar dentro da sua priorização. E aí a forma que você vai fazer as coisas vai determinar diretamente o resultado. Porque eu posso chegar no mesmo lugar, do mesmo modo que qualquer um, só com velocidades diferentes. Sim, mas de qualidades diferentes. E de percurso diferente. E de percurso que é diferente. Importante, né? Não a velocidade, né? Não, mas o percurso. Exato. Então a forma que eu vou fazer isso, com todas as suas variáveis, é que vai determinar a qualidade do meu resultado. Como que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá inteira? Eu vou chegar lá melhor constituída, melhor transformada? Mas né? Eu vejo assim também, que tudo isso depende do conhecimento. Né? Seja ele na obra, seja ele no carro, seja ele onde for, o percurso da sua vida necessita de conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você não tem como planejar. Né? É a mesma coisa, a gente usou muito a comparação do GPS no celular, por exemplo, no celular. Muitas vezes você não sabe onde fica. Você só coloca lá. Eu preciso ir na rua, coloca lá. Ele faz o seu caminho. E faz o trajeto para você. Agora, o importante é assim, que você saiba quem está te dando essa informação. Né? Essa informação do meu percurso vem de quem? É confiável? Né? Eu confio? Ou se eu vou me basear para poder, na minha vida, planejar um percurso que eu não tenho conhecimento, eu vou buscar profissionais, vou buscar pessoas conhecidas, vou buscar informações. Aonde eu vou tirar isso como benefício para mim? E às vezes é uma decisão momentânea. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar na estrada e aí o Google, para desviar de um trecho que estava em obra parado, ia nos colocar numa rua de terra. E ali não era tão seguro assim, podia acontecer alguns problemas. Então, ali nós tivemos que tomar uma decisão. Ou a gente perde aquele tempo na obra, ou corre o risco de ir numa estrada que a gente não conhecia, que era de terra, que podia ter algum outro problema. Então, ali se toma uma decisão se você vai pegar aquele desvio ou não. Ou vai encarar ali, vai ter uma obra, vai ter um atraso de 2 horas no seu percurso. Mas é uma decisão que você vai tomar, você vai analisar na hora, mediante as informações que você tem. Mas isso que é importante, entendeu? sabe? O importante é que nem a gente sempre vem batendo nessa tecla. Quem resolve as suas coisas e quem decide a sua vida é você, não são os outros. Exato. Né? As informações, o conhecimento, eles se apresentam. Mas você tem que botá-los em prática. Porque se você não colocar em prática, não vai resolver de nada. Mas é importante também colocar o que o Douglas falou. Ele colocou da qualidade da sua vida, né? Do que você quer, quais as virtudes que você coloca. Porque para que você possa ter uma decisão correta diante de um imprevisto, se você estiver bem amparado internamente, se você estiver consciente de quem você é, do que você quer, de onde você quer chegar e que você quer chegar lá com qualidade, você vai ter as informações necessárias para tomar a melhor solução. E é conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um determinado trajeto. Se eu buscar formas de conhecimento desse trajeto, eu vou ter mais capacidade de chegar lá. Né? E decidir quando precisar. Né? Se acontecer um imprevisto, baseado em toda a informação que eu tenho, ou em tudo aquilo que eu adquiri com o tempo, eu vou tomar essa minha decisão. E eu queria falar só mais um item que a gente não comentou ainda, que é a manutenção do veículo que a gente utiliza para traçar esse trajeto, né? Porque a gente tem o nosso veículo físico, né? Todo o nosso aparato de personalidade, que é o veículo que vai dentro dessa existência aqui, que vai me levar no meu objetivo. Então eu tenho que ter um veículo calibrado. Ele tem que estar... Pneu tem que estar... calibrado.
Ou seja, tem que conseguir rodar toda a quilometragem que eu me determinei para rodar. Trocar o óleo. Tem que trocar o óleo, né? Tem que trocar o filtro, tem que pôr água, Você sabe, tem que o asseio, lavar de vez em quando. precisa Né? lavar o carro? É importante. Né? Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que ter não é exagerado, nem ficar exacerbado numa vaidade, numa luxúria, nada disso. Eu não preciso carregar todas as coisas que eu vejo no meu caminho. Eu preciso trabalhar com aquilo, que aquilo realmente vai ser útil, no sentido de que vai me deixar calibrada mesmo, né? Que vai me deixar naquele perfil da necessidade que eu tenho de percorrer aquele percurso. Né? Porque não adianta nada se eu vou ter subida, se eu vou ter descida, se o meu freio não está bom. Né? Porque eu posso precisar dele em algum momento. Então, se a gente for pensar na questão física, eu tenho que estar bem alimentado, eu tenho que estar com atividade física em dia, eu tenho que estar com o emocional equilibrado para ter uma paciência, para ter uma clareza na hora que eu vou tomar uma decisão, eu tenho que estar com o meu mental afiado. Como que você vai deixar o mental afiado? Pensando, analisando, exercitando. Porque a nossa mente também precisa de exercício. E uma coisa que eu aprendi com meu sogro, com 92 anos, ele fez uma coisa que me impactou muito, que foi aprender uma coisa nova. Ele foi num restaurante japonês e quis aprender a comer sushi com palitinho. Seria muito confortável para ele pedir um garfo e faca. Ninguém iria falar nada. Ele já estava indo no restaurante numa comida que ele nunca tinha comido. Ele foi lá e ele quis ter a experiência completa. Ele quis aprender com o palitinho. Interessante, né? No começo ele não conseguiu sem o elastiquinho, pôs o elastiquinho e comeu. Ele gostou tanto da experiência que ele foi sozinho outras vezes. Sozinho assim, com outras pessoas que não foi conosco, né? E isso para mim, poxa, uma pessoa com 92 anos de idade, aberta, com a mente aberta para aprender coisas novas, gostou daquilo e aquilo trouxe boas lembranças, boas memórias para ele, porque ele viveu boas coisas depois daquilo que foi proporcionado naquele momento que ele decidiu aprender uma coisa nova. E isso para mim ficou. A gente tem que ter a mente aberta de sempre estar aprendendo coisas novas e praticando aquilo. Então isso que eu acho importante dentro desse exercício de manutenção do veículo. Porque não adianta nada eu começar bem aqui o meu trajeto e chegar capenga lá no final. Entendeu? Acho que é um passo importante. Então, pessoal, dependente do trajeto que a gente escolha, né? Ou a gente, não importa se a gente usa o melhor GPS da NASA. O importante é que trajeto você traçou para sua vida, a forma que você vai percorrer é o mais importante. Então, nunca procure sempre priorizar uma vida muito leve, uma vida tranquila, uma vida com mais paz, com mais relevância naquilo que realmente traz uma satisfação, né? Porque nesses imprevistos você vai ter lombada, você vai ter curva, você vai chover, isso vai acontecer, né? A vida tem mesmo, né? Aonde você está é o lugar exato que você deve estar, né? Então a cada segundo eu posso fazer um outro trajeto. Está na nossa mão decidir, né? Os trajetos que a gente faz, né? Então, eu vou dar um técnico que eu achei interessantíssimo, né? Porque eu sou de um tempo mais antigo, não existia GPS. Tá. E quando você saía e ia para um determinado lugar, muitas vezes você tinha que parar e pedir informação, né? Onde fica essa rua? Como é que eu faço para chegar ali? E as pessoas naturalmente te ensinavam, te mostravam o caminho. E eu, lendo para esse nosso encontro aqui, eu achei uma historinha assim que eu achei fantástica, né? A pergunta é assim: será que eu estou no meu percurso certo? E eu acho que a resposta disso não é atual, ela é bastante antiga, porque a resposta ali ela dizia assim: pergunte por Jesus. Onde está Jesus? As pessoas vão te falar: vai por ali, ou segue ali, e aí você nunca vai perder o seu caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Fechou! É o caminho, a verdade e a vida, né? Justamente, né? Viu que assistiu tudo isso? Então, Então, essa a forma
de eu percorrer o trajeto que eu traço, né, jamais deve ter atalho, desviar desse caminho da verdade e a vida, que é do próprio Jesus, né? E teve várias exemplificações, né, que foi colocado aqui, né, pra gente, como que a gente vai percorrer, como que eu vou ser um bom filho, um bom profissional, um bom amigo, né? Seja um, né? Seja um. Seja um, sempre seja esse isso, né? E nessa conclusão a gente encerra nosso é bom, né? trajeto Bem, pessoal, sem lombadas. sem espero lombadas. que o GPS de vocês esteja calibrado. Isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.